Você ganhou o concurso de comer cachorro-quente, mas morreu engasgado. Agora, está em um corredor celestial com portas de várias religiões, tendo que escolher onde passará a eternidade. No episódio de hoje do The Infographics Show, vamos te mostrar a resposta de cada religião para a grande pergunta: como é o céu? Já que você morreu, um campeão com a barriga cheia de carne. Você provavelmente se daria muito bem com os vikings, os lendários invasores nórdicos que assombravam os sonhos de todos os monges britânicos. Então, vamos abrir a porta número 1 e ver que tipo de paraíso está esperando por você. Na vida após a morte viking, em Valhalla, você entra no grande salão dourado e é imediatamente envolvido pelos aromas de carne assada e cerveja infinita, como um machado de batalha. O teto acima de você é feito de escudos de alguns dos guerreiros mais casca-grossa da história, enquanto hastes de lanças sustentam o forro. Você vê Odin e os outros brindando com canecas tiradas das tetas da cabra mágica, rindo das invasões e batalhas insanas contra deuses e monstros. Com fome de novo? Experimente o javali assado do mágico Sirenir, cuja carne se regenera diariamente. Ou vá até o salão de Belsknir e fique com Thor, que com certeza terá algumas histórias bem épicas para contar. Como morreu em batalha, pode se juntar aos Einherjar, um exército de guerreiros, e passar os dias festejando, bebendo e lutando com outros vikings. Fique tranquilo, seus ferimentos vão se curar ao final, mas esse paraíso tem algumas condições. Estar em Valhalla significa que você precisa se preparar para a batalha apocalíptica profetizada do Ragnarok, onde os deuses de Asgard com você e os outros nórdicos ao lado deles enfrentam um exército de gigantes e monstros, e quase todos morrem. Então, isso é realmente uma baita ressalva. Valhalla parece um pouco intenso demais? Tudo bem, a vida viking não é para todos. Mas antes, inscreva-se. Se houver guia na vida após a morte, que sejamos nós. Certo, que tal escolhermos algo um pouco mais familiar, um pouco mais atual, um pouco mais moderno? Isso nos leva à nossa próxima porta, que na verdade é um duplex entre o cristianismo e o islã. Embora essas duas religiões modernas incrivelmente populares tenham muitas diferenças em suas crenças sobre a natureza da adoração e tradições culturais, suas percepções do paraíso são, na verdade, incrivelmente semelhantes. No cristianismo é chamado de céu, no islã de Jannah, e em ambos você é recompensado por ser bom e fiel. Você será enviado para um belo reino angelical, onde poderá sentir a luz do amor de Deus, e o sofrimento não existe no céu cristão. A principal sensação é sentir a união com Deus e a maravilhosa sensação indescritível que isso traz. Jannah possui detalhes celestiais mais específicos, como vinhos saborosos que não causam doença nem ressaca, mulheres belas chamadas Kuris e, como no céu cristão, prazeres divinos indescritíveis, apesar de muito debate teológico sobre detalhes. Ambos imaginavam o Jardim do Éden como um local verdejante onde todos os desejos e necessidades eram satisfeitos. Ambas as religiões possuem o conceito de ressurreição para um julgamento divino, dia do julgamento no cristianismo e Yom al-Din no Islã. No judaísmo, ramos que creem no céu se alinham com as versões cristã e islâmica. Chamam-no de Gan Eden. 3 palpites sobre o significado disso. Sim, é o Jardim do Éden. Mas o judaísmo se diferencia do cristianismo e do islã, não é? Acreditar em vida após a morte não exclui ninguém da fé judaica. Das 3 religiões abraâmicas, é a que menos enfatiza esse tema. A filosofia judaica geralmente foca em Olam Hazé, ações na vida, e Tikkun Olam, o dever de reparar o mundo material. Mas, novamente, essa é apenas uma escola de pensamento. O judaísmo, o mais antigo dos 3 abraâmicos, tem a coleção mais diversa de estudos e filosofias sobre o céu ou sua ausência. Se você perguntasse a estudiosos judeus do primeiro milênio, eles diriam que existem 7 céus diferentes: Lilon, Raquiá, Shaquim, Maon, Marrom, Zabul e, claro, Arabote. Se você gosta de jardinagem e de estar com Deus, o céu do cristianismo, islã ou judaísmo seria ideal. Mas talvez você seja um hipster celestial. Jardins são legais, mas só modinha passageira. Você busca algo mais antigo e clássico, talvez por isso a porta com âncora dourada te atraia. Curioso sobre o paraíso na terra dos faraós? Então você busca Aru, o campo de juncos, desde que sua alma não seja completamente devorada por Amit, a devoradora dos mortos. Essa deusa age como triturador de lixo vivo para quem não chega ao lugar bom. Segundo textos egípcios antigos, se não for devorado por Amit no Salão da Verdade, você seguirá para o Lago dos Lírios,
onde encontrará um barco. Liderado por Raf-Raf, cujo nome em egípcio significa aquele que olha para trás, o negócio sobre Raf-Raf é que ele é um grande idiota, rude, mal-humorado e ingrato. E ninguém te conta isso. O teste final para entrar no campo de juncos é: você será amigável e educado com Raf-Raf, mesmo ele sendo o cara mais insuportável? Se você mostrar paciência e educação com as grosserias de Raf-Raf, ele te leva remando até as margens do campo de juncos. Basicamente, será como se sua vida continuasse da forma mais perfeita e sem dor possível. Você terá sua casa, todos os seus familiares falecidos e qualquer animal de estimação querido que você teve em vida. Não haverá sofrimento, dor, doença ou dificuldades e todos, ricos ou pobres, terão igual pedaço de terra para cultivar. Se você viveu no calor do Egito sob o domínio do faraó, é compreensível. Seria um acordo interessante. Mas também se entende porque a ideia de um último teste de pureza com o maior idiota do além antes de entrar pode parecer suspeita e enganosa para você. Agora, vamos analisar a visão positiva da vida após a morte de um grupo religioso considerado íntegro. A Igreja da Cientologia. Ok, piadas sobre Tom Cruise, John Travolta e Lord Zenu à parte, as crenças da Cientologia são meio que uma mistura com o judaísmo. Essas ideias também aparecem no budismo e hinduísmo. Falarei mais adiante. Os cientologistas, assim como hindus e budistas, acreditam em ciclos de reencarnação, nos quais o Tetã, a alma segundo a Cientologia, muda de forma a cada morte. Diferente do budismo e hinduísmo, não há um sistema de karma que determine a forma do seu tetã na reencarnação. Cientologistas creem que tetãs habitam corpos humanos ou alienígenas. Você pode ser cientologista e seguir outras religiões também, já que elas geralmente não entram em conflito. Pelo menos, não muito, mas o grande objetivo da cientologia é limpar o mundo. Isso significa usar a cientologia para converter pessoas e purgar o mundo de impurezas a cada reencarnação do tetã. Ou seja, como no conceito judaico de Tikkun Olam, seu dever é reparar o mundo, não buscar o céu. É responsabilidade compartilhada dos tetãs de todos eventualmente transformar o mundo como conhecemos em uma espécie de paraíso. Mas podemos ver por que essa ideia de paraíso não é tão atraente assim. Vai dar muito trabalho e você vai gastar muito dinheiro em diferentes workshops e seminários de cientologia nesse processo. Então, vamos dar um passo atrás e ver a concepção de paraíso eterno a partir de duas das maiores inspirações da cientologia, o hinduísmo e o budismo. Vamos abrir primeiro a porta do hinduísmo. É a religião viva mais antiga ainda influente atualmente. E se você é alguém que acha que gostaria de um verdadeiro novo jogo Plus para a sua vida, então o que o hinduísmo tem reservado para você vai soar incrivelmente atraente. Se você faz parte dos 1,2 bilhão de hindus praticantes no mundo, isso não será novidade. Quando afirmamos que todos os humanos estão presos no ciclo de morte e renascimento chamado samsara, aqui sua alma ou Atman passa de corpo em corpo a cada morte física. O corpo em que você renascerá após morrer depende totalmente do seu karma. Acumulando bom karma, é provável reencarnar em uma boa forma, como um humano bem de vida ou um animal nobre como um tigre. E se você tiver mau karma, bem, é mais provável que volte como uma lesma para te humilhar um pouco. Mas o hinduísmo tem uma oferta incrível de 2 em 1 nisso. Tecnicamente, ao seguir essas crenças, você terá 2 tipos de experiências semelhantes ao paraíso. Primeiro, há uma boa vida após a morte que você pode vivenciar entre reencarnações, como o Swarg ou um belo paraíso espiritual. Isso é como ir a um spa de luxo antes de voltar para a rotina que é existir neste mundo corporal. Se você continuar subindo a colina, acumulando bom karma e buscando esclarecimento espiritual, pode conseguir escapar do ciclo do samsara e alcançar o moksha. Se tiver sorte de alcançar esse nível, vai se unir ou se conectar metafisicamente com Brahman. O Espírito Supremo, depois de ter sido milhões de diferentes entidades experimentando todos os seus próprios sofrimentos e alegrias, há algo reconfortante na ideia de se tornar um com o Espírito Supremo. Mas se você gosta dessa ideia, mas quer simplificá-la ainda mais, para uma experiência ainda mais simples, podemos então propor a você abrir a porta chamada budismo. Talvez você goste da ideia de reencarnação e da busca pelo esclarecimento espiritual, mas odeie a ideia de um deus ou de um panteão inteiro de deuses sempre te julgando. Não se preocupe. No budismo, o princípio da Anitya diz que nada é permanente. Não existe eternidade, deuses ou qualquer permanência. Se você teme a eternidade, esse é um conceito interessante.
Antes de abordarmos o que o budismo tem de mais próximo ao céu ocidental, há outro princípio importante a entender. Esse é o princípio de Anatta, e essa é a ideia de que o eu, ou seja, você, sendo separado do resto do cosmos, é uma ilusão. Todo o ciclo do Sansara trata de perceber essa verdade. Não só saber que você é um ponto no universo, mas realmente entender isso. A iluminação, chamada Nirvana, é o equivalente budista ao moksha hindu. Você sai do ciclo do Sansara e se torna um com o universo. Um estado de bem-aventurança provavelmente irreconhecível em nossa experiência atual. Então, se você quer algo que realmente pareça totalmente diferente da rotina do dia a dia, talvez a porta do budismo seja aquela que você deve abrir e entrar. Se reencarnação for abstrata demais para você, siga para a próxima porta e conheça o sikhismo. As religiões principais costumam vir em trios devido à tendência humana de criar padrões. Assim como as religiões abraâmicas são agrupadas, hinduísmo, budismo e sikhismo também formam seu próprio trio. No sikhismo, cada um carrega uma centelha divina, parte de Waheguru, ou Deus, interpretando o Sansara de modo diferente. Esta é a nossa Atma. Muito semelhante ao Atman nas crenças hindus, o sikhismo tem uma abordagem curiosamente científica ao sistema de Sansara. Todo ser humano vai passar por 84 milhões de reencarnações, mas você não pode simplesmente passar por todas essas reencarnações sem esforço. É preciso seguir os ensinamentos do Shabad, sempre buscando o desenvolvimento espiritual e a união com Deus. E se você não fizer isso, basicamente será considerado uma espécie de zumbi vivo, e não do jeito que você se sente como um zumbi vivo. Todo dia você vai trabalhar, a vida é um sofrimento. No entanto, se você fizer tudo certo, eventualmente alcançará o estado conhecido como Mukti. Assim você retornará ao maravilhoso mestre após escapar do Sansara, vivendo com outros seres iluminados em um paraíso. Mas talvez tudo isso seja um pouco sensível demais para você, iluminado Sansara. Vamos simplificar um pouco para você. Sabe o que não tinha no Império Romano? Você já assistiu vídeos sobre imperadores, táticas militares e o panteão romano, mas já ouviu falar sobre o conceito de paraíso na Roma Antiga? Que tal abrirmos essa porta e darmos uma olhada lá dentro? Não é segredo que a Roma Antiga pegou grande parte de seus sistemas de crença da Grécia Antiga. Ela adaptou elementos de cada tribo ou cultura conquistada e integrada ao seu império. E por isso faz sentido que o céu da Roma Antiga fosse basicamente o céu da Grécia Antiga, só que com uma calça um pouco diferente. Bem-vindo ao Elísio, também chamado Campos Elíseos, Planícies Elíseas e Reino Elísio. É interessante que esse conceito de paraíso seja físico e metafísico. Homero, o poeta grego antigo, disse que o Elísio era um lugar físico na extremidade ocidental da Terra. Até o século III a.C., acreditava-se que a Terra era plana, Elísio. Um paraíso onde você se entregava ao que mais te fazia feliz. Um clube exclusivo para poucos. Originalmente, só pessoas que eram diretamente relacionadas aos deuses podiam entrar. Mas mesmo numa época em que as opiniões sobre incesto eram muito mais relaxadas, a ideia de todo mundo ser parente dos deuses no paraíso acabava com o clima. Com o tempo, o critério incluiu pessoas escolhidas pelos deuses ou especialmente justas ou heróicas. Achamos que sua vitória no concurso de comer cachorro-quente faz de você um pseudo-semideus, no nível de Teseu ou até de Hércules. Esperamos que você aproveite sua estadia no... Ah, não. Parece que houve um erro de papelada sem motivo. Na próxima, mostraremos as opções para ir ao inferno. Enquanto isso, que tal ver o que acontece com seu corpo após a morte ou clicar neste vídeo?